Continuando, então, o nosso estudo agora, pessoal, nós vamos ver a extinção das obrigações pelo inadimplemento. Vejam, pessoal, que, como eu disse para vocês, toda obrigação, ela se extingue. Por quê? Porque não existe obrigação permanente, né? Toda obrigação, ela tem uma natureza temporária. Então, uma hora ela vai acabar, né? Ela pode acabar pelo adimplemento, como nós estávamos vendo. Esse adimplemento pode ocorrer tanto pelo pagamento direto, que é o ideal, quanto pelo pagamento indireto. Mas, pessoal, nossa obrigação, por um acidente ou por algum outro motivo, pode se extinguir pelo inadimplemento. O que é o inadimplemento, pessoal? Inadimplemento nada mais é do que o descumprimento voluntário ou involuntário da obrigação do credor. O credor também pode descumprir. Que a gente vai ver mais para frente. Então, veja, pessoal, que o inadimplemento é a falta do cumprimento. E isso pode acontecer, inclusive, do lado do credor, tá? A gente vai ver isso. Não é a regra, né? Mas pode acontecer. Tecnicamente, pessoal, eu gosto de falar que a doutrina fala que é exceção, né? Mas eu falo que deveria ser exceção. Por quê, pessoal? Porque existem estimativas pesadas do número de inadimplemento de obrigações que nós temos no Brasil, pessoal. O Brasil é um dos países que mais se descumpre obrigação no mundo. Então, por isso que eu coloco deveria ser exceção, porque, na verdade, no Brasil, em algumas situações, não é exceção, acaba sendo regra. E veja, pessoal, que esse descumprimento aí pode se referir, esse inadimplemento pode se referir a uma obrigação descumprida, a uma obrigação mal cumprida ou uma obrigação cumprida com atraso. Tá? Esse inadimplemento pode se referir a qualquer uma dessas três situações aí. Uma obrigação descumprida, mal cumprida ou cumprida com atraso. Veja, pessoal, que basicamente nós temos duas formas de classificar o inadimplemento. E essas formas, elas trabalham entre si, tá? Então, em cada situação, vai ter uma de uma forma e a outra da outra forma. Eu já vou falar para vocês. Então, olhem lá. Nós temos duas formas. A primeira forma é quanto à análise de culpa, pessoal. Aqui nós vamos ter o inadimplemento voluntário e o inadimplemento involuntário. O que vai ser o inadimplemento voluntário? Aquele, pessoal, que ocorre por atuação culposa do devedor ou do credor. Ou seja, aqui eu tenho a análise da culpa. E cuidado aqui, pessoal, já que um pouquinho eu vou falar sobre isso para vocês. A culpa no direito civil não é igual ao direito penal. A gente já vai comentar sobre isso. A culpa no direito civil não é igual ao penal. Então, o que é o inadimplemento voluntário, pessoal? É quando eu tenho análise de culpa. Quando eu verifico que o devedor ou o credor agiram com culpa. O involuntário, não, pessoal. Já o inadimplemento involuntário é aquele onde eu não tenho a culpa, sem atuação culposa das partes. Ou seja, não tem culpa. O que vai acontecer aí pelo caso fortuito ou força maior? A gente vai ver. Lá do outro, pessoal, nós temos ali quanto ao conteúdo. Outra forma de classificar é quanto ao conteúdo. E aí, então, nosso inadimplemento pode ser absoluto e pode ser relativo. O que vai ser o inadimplemento absoluto, pessoal? A gente vai depois especificar esse estudo aqui, pessoal, já na sequência, mas só para vocês terem uma noção geral. O inadimplemento absoluto, pessoal, é aquela situação onde a obrigação não foi nem poderá ser cumprida, por isso absoluto. Ela não foi cumprida e nem vai poder ser. Por que ela não vai poder ser, pessoal? Porque o credor não tem mais interesse no cumprimento da prestação. Depois eu vou falar para vocês o exemplo. Já no relativo, não, pessoal. Na relativa, pessoal, a obrigação não foi cumprida de forma direta ou indireta, mas
poderá sê-lo. Poderá ser, vamos colocar assim. Mas poderá ser. Então, a obrigação não foi cumprida, mas poderá ser. Ou seja, aqui o credor tem interesse no cumprimento da prestação. É o que a gente chama de mero atraso no cumprimento da prestação. E que vocês vão conhecer como uma palavra chamada mora, que a gente vai estudar. Tá, pessoal? Então, a obrigação não foi cumprida de forma direta ou indireta, mas poderá ser. Aqui, então, o credor tem interesse no cumprimento da prestação, diferente da situação anterior, onde o credor não tem mais interesse no cumprimento da prestação. Tá? Então, aqui o que nós temos? Um mero atraso. Então, inadimplemento relativo, pessoal, é o atraso no cumprimento da obrigação. Inadimplemento absoluto é quando a obrigação não pode mais ser cumprida. Inadimplemento das obrigações negativas e positivas. Como é que funciona, pessoal, o inadimplemento das obrigações negativas e das obrigações positivas? O artigo 390 vai explicar para nós. A gente já viu isso aqui, na verdade, tá? Agora eu só vou especificar um pouquinho para vocês. Nas obrigações positivas, pessoal, envolve ação, que são as obrigações de dar e fazer. As obrigações negativas são as que envolvem omissão, que são as obrigações de não fazer. O que o artigo 390 fala, pessoal? Olhem lá. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Então, olhem, pessoal, a gente já viu isso lá nas obrigações de não fazer, só para a gente relembrar. Nas obrigações de não fazer, pessoal, o devedor iniciou o que não era para fazer, ele já descumpriu a obrigação. Por exemplo, tinha a obrigação de não fazer o muro. Começou a abrir o buraco do alicerce, pessoal, já descumpriu a obrigação. Por quê? Iniciou o ato que não era para fazer, já está descumprido. Ponto. Tá, pessoal? Então, vejam, nas obrigações negativas, iniciou o ato que não era para fazer, já descumpriu. Tá? Nas obrigações positivas, não, pessoal. Não é assim que funciona. Na obrigação de dar. Na obrigação de dar, pessoal, eu vou operar o descumprimento quando há recusa na entrega. Por exemplo, nas obrigações de fazer, eu vou operar o descumprimento quando o devedor deixa de fazer o que deveria fazer. Então, está lá o prazo, tinha que entregar em 30 dias. Passou 30 dias, está descumprida a obrigação. Inadimplemento absoluto das obrigações, pessoal. Para a gente encerrar nossa aula. Inadimplemento absoluto, pessoal. Como eu disse para vocês, ali em cima, né, a gente vai especificar o estudo agora. Inadimplemento absoluto é quando a nossa obrigação ela não foi satisfeita com utilidade para o credor e não poderá ser. Por quê? Porque o credor não tem mais interesse na prestação. Exemplo, pessoal, dessa situação aqui, que eu gosto de um exemplo bem claro, é o seguinte: eu contrato um buffet para o casamento, certo? Veja, pessoal, o buffet para o casamento, ele tem que se apresentar no casamento. Né? Então, veja, pessoal, dia do casamento, sábado, tá lá o casório, o povo casando, todo mundo feliz. A hora que chega lá no salão de festas, cadê o buffet? Não tem buffet. O buffet não foi. Veja, pessoal, o buffet descumpriu a obrigação? Sim. Vai adiantar o buffet entregar essa prestação depois? Não. Nessa situação, pessoal, nós temos inadimplemento absoluto. Outro exemplo.
contrato uma banda para o meu show de formatura lá. Na minha formatura, a comissão de formatura contrata a banda. Chegou no dia da formatura, cadê a banda? A banda não veio. Vai adiantar essa banda vir outro dia? Não. Inadimplemento absoluto. Esse inadimplemento absoluto, pessoal, pode ser tanto culposo ou voluntário, quanto sem culpa. Tanto culposo quanto sem culpa. Voluntário ou involuntário. O que vai ser o inadimplemento culposo, absoluto culposo de uma obrigação, pessoal? É quando o inadimplemento absoluto se dá por um fato imputável ao devedor, ou seja, o devedor pratica o ato de descumprimento com culpa. Só que aqui, pessoal, como eu disse para vocês, a culpa no direito civil não é igual ao direito penal. A culpa aqui, pessoal, como vocês devem ter estudado lá no artigo 186 do Código, quando vocês viram lá no ato ilícito, a culpa no direito civil, pessoal, ela envolve tanto o ato intencional, que é o dolo, quanto a negligência, imprudência ou imperícia, que é a culpa propriamente dita. Então, a culpa no direito civil, pessoal, envolve tanto o dolo, a intenção, quanto a negligência, imprudência e imperícia, tá? Diferente do direito penal. O direito penal diferencia dolo e culpa, e as consequências são diferentes. Aqui no direito civil, pessoal, 99% das situações do direito civil não diferencia dolo e culpa. São raras as hipóteses em que o direito civil diferencia dolo e culpa. A gente vai ver uma situação que o direito civil diferencia dolo e culpa, mas a maioria das situações do direito civil não diferencia. Sobre isso, pessoal, o artigo 389 do Código traz para nós uma coisa que a gente chama de base da responsabilidade civil contratual, que são as consequências do inadimplemento absoluto culposo. Olhem lá. Artigo 389. Não cumprida a obrigação. Responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Então, pessoal, quais são as consequências do inadimplemento absoluto culposo da obrigação? Pessoal, indenização por danos materiais e morais. Tá? Mediante prova do prejuízo, tá, pessoal? Aqui a prova, mediante prova do prejuízo, aqui é no dano material, tá? Porque dano moral não tem prova do prejuízo. Aí, agora tá certo. Então, indenização por danos materiais, mediante prova do prejuízo e danos morais, tá? Se for o caso, né? Se aquela situação ocorrer aí, dano moral. Juros moratórios. No caso do casamento mesmo, pessoal, há dano moral, tá? Então, no caso do casamento, é possível dano moral. Correção monetária. E despesas com advogados e processo. Despesas com advogado e processo. Essas são as consequências do inadimplemento culposo. Importante destacar, pessoal, o artigo 391. O artigo 391, pessoal, uma leitura bem simplesinha, ele vai consagrar o que a gente já sabe, que é a responsabilidade patrimonial do devedor. A gente sabe que no direito civil não se admite qualquer tipo de responsabilização pessoal do devedor. Tá? É sempre no patrimônio, nunca na pessoa do devedor. Isso está lá no artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações, responde todos os bens do devedor. Na verdade, não é todos os bens, não. Depois vocês vão aprender isso. Na verdade, é apenas uma parte dos bens. Né? Tem os bens que são empenhoráveis, né? Bem de família, salário, essas coisas assim. Ferramentas de trabalho, poupança de até 40 salários mínimos e tal. Mas veja, pessoal,
que a regra aqui, que na verdade que esse artigo está querendo dizer para nós é isso aqui, ó, responsabilidade patrimonial do devedor. Tá? No direito civil não se admite responsabilidade pessoal. A única situação onde a pessoa do devedor pode ser atingida é no caso de prisão civil por dívida de alimentos, no direito de família. É a única situação que nós temos a hipótese de prisão. E ainda assim, pessoal, não tem qualidade de pena, e sim de coerção, é para aparecer o dinheiro, é coagir o devedor a pagar, tá? Mas não é pena. Então, a responsabilidade aqui no direito civil é patrimonial, tá? Não atinge a pessoa do devedor. E por fim, pessoal, em relação a esse assunto aqui, artigo 392. Eu vou explicar primeiro, pessoal, para depois a gente ler o artigo para vocês entenderem. Tá? Como eu disse para vocês, a regra é que o direito civil não diferencia dolo e culpa dentro do direito civil. É tudo culpa. Essa é a regra, tá, pessoal? Mas em algumas situações há uma diferenciação. E essa aqui é uma delas, tá? Então vamos lá, pessoal. Artigo 392. O que ele quer dizer? Ele vai separar o seguinte: nós temos dois tipos de contratos. Nós temos os contratos onerosos, exemplo, contrato de compra e venda, e nós temos os contratos benéficos ou gratuitos. Exemplo, doação. Vai ficar mais claro para vocês. Vamos usar doação, que é um contrato bem simples de visualizar. Então, nós temos dois exemplos bem claros aqui, que todo mundo conhece. Compra e venda e doação. Nos contratos onerosos, pessoal, as partes, seja qual for elas, comprador e vendedor, os dois, respondem pela simples culpa. Quando o código usa essa expressão aqui, simples culpa, significa que responde por dolo, negligência, imprudência, imperícia. Ou seja, essa culpa que nós vimos aqui em cima, tá? Essa culpa aqui. Então, veja, pessoal, os contratos onerosos, as partes respondem pela simples culpa. Nos contratos benéficos, pessoal, a parte onerada, exemplo, doador, responde por dolo. Só responde por dolo. E a parte beneficiada responde pela simples culpa. Por que disso, pessoal? Porque a parte já está onerada, né? Ela já está sendo onerada. Por isso que ela só vai responder por dolo. Já a parte beneficiada, não. A parte beneficiada, ela está tendo benefícios. Então, ela responde tanto pela culpa quanto pelo dolo. Então, ela vai responder pela simples culpa. Então, nos contratos onerosos, compra e venda, por exemplo, as partes respondem pela simples culpa. Os contratos benéficos, exemplo, doação, a parte onerada responde por dolo e a parte beneficiada responde pela simples culpa. Olhem um artigo agora. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça, ou seja, quem aproveite é o beneficiado, aquele que não favoreça é o onerado. Então, contrato aproveite, donatário, não favoreça, doador. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas na lei. Ou seja, simples culpa em qualquer situação. Como assim, professor? Sempre, gente. Por exemplo, eu vendi um carro. Vamos ver o primeiro exemplo daqui. Eu vendi um carro. Certo? Estou lá, eu dirigindo o carro antes de entregar para o meu credor, para o comprador. Estou lá dirigindo o carro. Não observo uma placa pare, ou um sinal vermelho, e bato o carro. Eu vou responder, pessoal, por isso? Mas, professor, você não teve culpa. Teve sim. Quem mandou você não observar a placa pare? Negligência. Negligência, você responde. Aliás, no caso eu, né? Porque eu que estava dirigindo. Já na doação, não, pessoal. Na doação é o seguinte. Doador. Doador doou o carro. Certo? E aí ele estava lá dirigindo o carro. Antes de entregar o carro, ele estava lá dirigindo. Não observou uma placa pare. Bateu o carro. Ele vai responder, pessoal? Não vai. Por quê? Porque ele só responde se ele agir com dolo.
A negligência é dolo? Não. Então ele não responde. Agora, ele foi lá num ataque de ódio e quebrou todos os vidros do carro. Ele responde? Sim. Por quê? Dolo. Inadimplemento involuntário é o que ocorre sem culpa do devedor. Inadimplemento involuntário é o que vai ocorrer sem culpa do devedor. Ou seja, aqui, pessoal, a obrigação ela foi descumprida por um fato não imputável ao devedor, que é o que está lá no artigo 393 do Código, que a gente vai ler daqui um pouquinho. Antes da gente ler o artigo, pessoal, esse artigo está se referindo ao que a gente chama de caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior. A doutrina, pessoal, briga. Tem uma série de discussões na doutrina para saber a diferença entre caso fortuito e força maior. Não gosto dessa discussão, pessoal. Por quê? Porque não serve para nada. É só para encher linguiça. Né? Porque no efeito prático, pessoal, o efeito é o mesmo. É inadimplemento involuntário. Tanto é que, em algumas situações, o legislador só fala caso fortuito. E também abrange força maior. Outras situações, o legislador só fala força maior. E vai abranger o caso fortuito. Então, não tem por que ficar discutindo qual que é a diferença de caso fortuito e força maior, sendo que o próprio legislador mistura tudo. Né? O que eu gosto, na verdade, pessoal, só para efeitos didáticos, é diferenciar um do outro. O caso fortuito, pessoal, eu gosto de caracterizar ele como fato imprevisível. Caso fortuito, um fato imprevisível. Força maior, um fato inevitável. Tá? Essa é a diferença que eu gosto de apoiar. Eu não conceituo caso fortuito, força maior. Eu apenas aponto a característica principal. Caso fortuito, fato imprevisível. Força maior, fato inevitável. Olhem lá o artigo 393, pessoal. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior. Veja que o legislador não diferencia, se expressamente não houver por eles responsabilizado. Parágrafo único, caso fortuito ou força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, olhem aí, pessoal. Requisitos legais para a configuração do inadimplemento. De acordo com a lei, pessoal, o que eu preciso ter para configurar o inadimplemento involuntário? Primeiro, fato necessário. Desprovido de atuação culposa do devedor. Segundo, fato superveniente, inevitável ou imprevisível. E terceiro, fato irresistível. Aquele fato, pessoal, que não tem como remediar. Está fora do alcance do poder humano. Né? Uma vez configurados esses três requisitos, pessoal, nós temos, então, o inadimplemento involuntário. Qual que é a consequência do inadimplemento voluntário? Consequência da configuração do inadimplemento involuntário. Qual que é a consequência do inadimplemento voluntário, pessoal? A regra. O devedor não responde pelos prejuízos. Então, pessoal, sem prova da culpa, não há responsabilidade civil, o que a gente chama de responsabilidade subjetiva. Então, pessoal, ocorreu o inadimplemento involuntário, não há culpa do devedor, por causa desses três requisitos ali, não há culpa do devedor, então não tem indenização. Responsabilidade subjetiva. Mas veja, pessoal, que lá no finalzinho do artigo, ele fala, salvo se o devedor expressamente não tiver se responsabilizado.
Ou seja, pessoal, nós temos uma exceção. Só para a gente olhar lá o finalzinho do artigo novamente, ó. Se expressamente não houver por eles responsabilizado. Ou seja, pessoal, o devedor pode expressamente assumir a responsabilidade pelo fortuito. Então, se o devedor se responsabilizou expressamente pelo fortuito ou força maior. Nesse caso, pessoal, o devedor vai responder pelos prejuízos independentemente de culpa, o que a gente chama de responsabilidade objetiva, ou seja, responsabilidade sem culpa. Então, a regra é que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, precisa provar a culpa. Sem culpa, configurou caso fortuito, força maior, não tem indenização. A obrigação está extinta sem indenização. Lá do outro, pessoal, se o devedor se responsabilizar pelo fortuito e pela força maior, o devedor, então, vai responder independentemente de culpa, que a gente chama de responsabilidade objetiva. Então, pessoal, configurou o caso fortuito ou força maior, não interessa. Caiu o raio, matou o cavalo, pessoal. É um fortuito? Sim. Se o devedor não se responsabilizou, ele não indeniza. Se o devedor se responsabilizou, ele indeniza. Certo, pessoal? Mas vejam, essa responsabilização tem que estar expressa no contrato. Tem que estar expressa no contrato. Se não tiver expressa no contrato, ele não responde. Tá? Então, vou repetir. Caiu um raio, matou o cavalo. É um caso fortuito? Sim. O devedor vai responder? Não. Tá, pessoal? Não tem responsabilidade em relação a isso. Responsabilidade subjetiva, essa é a regra. Agora, lá no contrato tem uma cláusula falando que o devedor vai se responsabilizar ainda que ocorra caso fortuito ou força maior. Nessa situação, então, o devedor vai responder? Sim. Vai ter que indenizar? Sim.